Boa tarde, turma. Respondendo aí a questão 7 para vocês, tá? Então, primeiramente, nós estamos lidando com a situação inicial de equilíbrio entre a oferta e a demanda, tá certo? E aí, quais são essas variáveis envolvidas entre esse equilíbrio? No eixo Y, nós temos o preço, no eixo X, nós temos a quantidade, certo? Que é um Q. Nós teremos a quantidade. E aí, pela lei da oferta e da demanda, a gente sabe que o equilíbrio se dá quando nós temos uma curva de oferta e ela consegue cruzar com a curva de demanda. Ou seja, o ponto ao qual essas duas curvas elas se encontram, elas se cruzam, é o ponto considerado o ponto de equilíbrio, onde para um preço, que eu vou chamar aqui de P0, para representar uma situação inicial, nós teremos uma quantidade, que eu também estou chamando aqui de Q0, que é a quantidade da qual, para este preço, tudo que está sendo produzido do lado da oferta será demandado do lado aí dos consumidores, tá certo? É o preço aí que os produtores estão dispostos a vender a sua mercadoria e os consumidores estão dispostos a comprar essa mercadoria, tá certo? Então, neste ponto, nós temos aqui uma situação inicial que vai expressar um equilíbrio qualquer dentro da economia, tá certo? Porém, o que a questão pede, o que a questão está dizendo? Que vai haver um deslocamento da curva da oferta. E aí, esse deslocamento vai acabar afetando essa situação inicial que a gente tem aqui de equilíbrio, tá? E nós vimos que essas curvas, tanto de oferta quanto a curva de demanda, elas podem ser aí afetadas, modificadas devido a algumas variáveis, que a gente já analisou lá nas nossas aulas, certo? E aí, na questão, está supondo o quê? Que vai haver uma diminuição dos preços de das matérias-primas que são usadas na produção do bem X. Então, a variável que está sendo aí modificada e que, consequentemente, vai impactar na nossa oferta, essa diminuição do preço de matérias-primas, ou seja, que acaba impactando na diminuição dos custos de produção. Então, se os custos de produção se reduzem, a quantidade ofertada, ela aumenta, certo? Existe aí essa relação inversa entre essas variáveis. A diminuição do custo possibilita com que a oferta seja aumentada. Então, como estamos lidando com o aumento da oferta, nós vamos provocar o quê? Um deslocamento da curva da oferta para a direita, certo? E aí essa situação ela também foi dada na questão. Consequentemente, a curva de oferta do bem, dada aí essa modificação, essa diminuição no preço das matérias-primas, se deslocará para a direita. Então, nós vamos ter o quê? Esse deslocamento. Então, eu tenho uma nova curva de oferta aqui, deslocado para a direita. A setinha é só para indicar, que esse deslocamento é para a direita. E eu vou chamar essa nova curva de oferta de O1, tá? Então, eu aumentei a quantidade ofertada, dada essa diminuição no preço da minha matéria-prima. E aí, eu vou analisar. Para o preço inicial, que eu chamei aqui de P0, observem, o ponto aqui, representado pelo preço, em termos de quantidade ofertada, eu tenho agora, eu vou chamar aqui que é asterisco, tá? Eu tenho uma grande quantidade ofertada. Muitos produtos estão sendo ofertados aí pelo lado dos produtores. Logo, isso está me gerando o quê? Uma situação de excesso de oferta. Por quê? Para este mesmo preço, houve o deslocamento da curva de oferta, dada aí a diminuição das matérias-primas, consequentemente a quantidade ofertada aumentou muito. Então, eu tenho aqui um excesso de oferta, pois a quantidade demandada permaneceu a mesma, permaneceu aqui em Q0, certo? Então, causou esse deslocamento da curva de oferta, acabou causando um desequilíbrio dentro deste mercado, certo? Consequentemente, nós teremos que resolver esse desequilíbrio através de um mecanismo de preços. E aí, se nós temos, então, um excesso de oferta, como é que a gente vai corrigir esse excesso de oferta? Reduzindo o preço das mercadorias. Então, eu saio desse preço inicial,
vou provocar uma redução aí no preço da mercadoria, que eu vou chamar agora de P1, vou colocar um pouquinho aqui mais em cima, P1, e aí eu vou ter uma nova situação, onde para este preço P1, eu vou ter aqui uma redução da quantidade que está sendo ofertada, porque nós sabemos pela lei da oferta que o preço e a quantidade eles têm uma relação, né, direta. Então, se o preço cai, a oferta também cai. Já em termos da lei da demanda, né, se o preço cai, a demanda ela aumenta. Então, eu vou atrás de um novo ponto de equilíbrio, certo? Onde a este preço P1, a minha quantidade ofertada seja igual à minha quantidade demandada. Ou seja, após o deslocamento da minha curva de oferta, eu vou atrás de outro ponto onde a oferta e a demanda também se cruzem agora, certo? E aí eu vou ter, então, o que eu vou chamar aqui de Q1, um novo ponto de equilíbrio aí, dado esse deslocamento aí da curva de oferta, certo? Então, basicamente, era para vocês terem feito isso, né, na questão. Para quem conseguiu, né, parabéns. Para quem não conseguiu, acho que agora essa representação aqui dá um bom norte. E aí não era necessário, né, vocês colocarem estas setinhas que eu coloquei aqui, tá? Nem o tracejado. Eu fiz apenas para vocês indicar algumas movimentações e para vocês entenderem melhor, né, o que estava aí acontecendo a cada passo a passo, tá certo? Então, bastava representar aí essas curvas. Vou colorir aqui a curva de oferta, né, após o deslocamento de azul para separar e a situação inicial aqui de laranja para vocês visualizarem melhor, tá certo? E caso ainda permaneça alguma dúvida a respeito, tá? Se vocês ainda não conseguiram entender, né, após essa explicação, podem entrar em contato comigo e diga, professora, eu ainda não entendi aquele ponto, explica aí novamente, por favor, tá certo? E aí eu explico novamente para vocês quantas vezes forem necessárias, tá bom? Então, turma, era isso, era essa maneira que a gente tinha de construir o nosso gráfico, apenas fazendo uma interpretação do que a questão estava pedindo, certo? Fica mais fácil, né, a gente construir gráfico quando nós temos funções, porém aqui nós tínhamos apenas uma questão teórica, então a gente precisava realizar toda a interpretação dessa questão, seguindo mesmo esse passo a passo para entender o que estava ocorrendo no mercado, né, numa situação inicial, após o deslocamento, gerou um desequilíbrio, como corrigir isso, e assim, né, a gente conseguia resolver essa questão, tá certo? Um abraço aí para vocês. Não ficou muito bonito, mas eu acho que ficou bom. Então, tudo de bom, gente.